Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula sobre o capítulo 2 do livro Conceitos de Sistema Operacional com Java. Estruturas do Sistema Operacional. Para começar, antes de tudo, o que é um sistema operacional? Um sistema operacional é um extenso programa que roda junto à máquina para que recursos sejam organizados e alocados para que todas as tarefas sejam executadas. Esse programa garante a interação entre o programa a ser executado, o software, e os componentes físicos da máquina, o hardware. Isso de forma organizada e que procure evitar problemas devido à escassez de recursos. Também é responsabilidade deste programa chamado Sistema Operacional o estabelecimento de uma relação entre o computador e o usuário, de forma que a máquina seja controlável. Bem, primeiro a gente vai falar de serviços do sistema operacional. Os serviços do sistema operacional são funções que devem ser desempenhadas para que as tarefas que são alocadas ao computador possam ser executadas de forma a aumentar a eficiência do sistema ou melhorar a usabilidade por parte do usuário. Como está escrito aqui nos slides, para entregar uma experiência robusta, o sistema operacional precisa prestar serviços para que o usuário e seus programas possam executar de maneira eficiente. Os principais serviços de um sistema operacional são interface com o usuário, execução do programa, operações de entrada e saída, manipulação do sistema de arquivos, comunicações, detecção de erro, alocação de recursos e proteção e segurança. Bem, a gente vai falar um pouco de cada um aqui. Primeiro a gente vai falar da interface do usuário, que é um serviço essencial, que é o que o usuário vai ver quando ele ligar o sistema e interagir com ele. É a forma do sistema operacional se apresentar ao usuário, permitindo a interação com o mesmo. Ela é dividida em 3 grandes tipos, a gente pode categorizar isso aqui. A primeira é a GUI, que é a Graphical User Interface. É uma interface gráfica que permite grande interação com o usuário. É utilizada na maioria dos sistemas modernos como o Windows e Mac e também o Linux. É a mais bonita, podemos dizer, entre as 3. E a próxima é a CLI, que é a Command Line Interface, que é aquela interface que a maioria das pessoas vê estranha, porque ela não é muito utilizada nos sistemas que chegam para o usuário comum, porque ela é uma interface simples que apenas permite interação através de linhas de comando. Quando você fala em linhas de comando, a gente lembra do quê? Do prompt de comando ou do bash do Linux. E basicamente é um sistema operacional que vai operar apenas em cima do prompt de comando ou do bash. Por exemplo, o MS-DOS, que foi uma das coisas que originou o Windows, em algumas versões do Linux, como o Ubuntu Server. O Ubuntu Server ele roda apenas em linha de comando, que ele usa o terminal do Linux, que é o bash, e não tem nenhuma interação gráfica com o usuário tão bonita quanto a GUI, por exemplo. A terceira e última, e obsoleta praticamente, é o batch, que é um tipo de interface com o usuário onde os comandos são lidos de uma vez, através de um arquivo ou de alguma entrada externa, como uma fita. É o tipo de sistema operacional que era usado nas primeiras máquinas, como está escrito aqui, é a implementação mais primitiva. E hoje em dia, praticamente não existem sistemas operacionais que tenham uma interface gráfica baseada em batch. Você ainda tem arquivos de batch, que podem ser executados no Windows, por exemplo. A gente tem os arquivos com formato .batch, mas não se trata de uma interface com o usuário, e sim de uma funcionalidade do sistema. Aqui a gente tem um exemplo de Graphical User Interface, que é a GUI, que é o Windows Vista. Como vocês podem ver, a interação com o usuário é grande, tem relógio, calendário, botões. A interação com o usuário é grande, é fácil de perceber, é tudo bem ilustrado e fácil de ser usado. E aqui a gente tem a CLI, que é a Command Line Interface. Esse daqui é uma foto do Ubuntu Server, que eu tinha mencionado mais cedo. Ele opera 100% sobre o bash, que é o terminal do Linux. E aqui, como vocês podem ver, é tudo texto, 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 texto. E você só consegue interagir a partir de linhas de comando. Como as linhas de comando que tem no prompt de comando do Windows, por exemplo. Mas aqui é 100% em cima disso. Isso tem suas vantagens, o sistema fica mais leve, porém não é tão fácil de usar. E não é algo que um usuário comum vai usar no computador doméstico, por exemplo. Para o sistema batch, a gente tem uma máquina que opera em batch. Como vocês podem ver, interação com o usuário quase nula. Aqui temos as entradas, onde iam fitas, por exemplo.
É um sistema que praticamente não existe mais hoje em dia. Bem, o próximo serviço do sistema operacional é um serviço básico, que é a execução do programa. O sistema operacional deve ser capaz de iniciar um programa, carregando na memória principal e executar todas as suas operações, e também terminá-lo de maneira normal ou anormal, que seria através de um erro, alguma normalidade, sem causar instabilidade no sistema. Ou seja, quando você abrir um programa, você clicar para executar ele, aquilo ali passa por toda a parte de baixo do sistema operacional e ele tem que fazer aquilo de forma que ele não cause instabilidade no sistema. Ou seja, você vai abrir um programa e a execução dele é completamente independente dos outros. É importante ressaltar também, quando a gente está falando de execução de programa, o sistema operacional ele deve ser capaz de executar não só os seus próprios programas, mas também os programas do usuário. Ou seja, são os programas que a gente instala. O sistema ele vai vir com seus próprios programas e suas próprias aplicações, porém, a gente pode baixar todos os programas que a gente quiser e o sistema deve ser capaz de executá-lo, óbvio, contanto que seja compatível. Porém, a intenção do sistema operacional é que ele seja compatível com o máximo de programas possíveis para proporcionar uma experiência boa para o usuário. Outros serviços são as operações de entrada e saída. Muita gente vai pensar que entrada e saída é basicamente pendrive ou disquete ou qualquer coisa de armazenamento, mas vai muito além disso. O sistema operacional ele também é responsável por servir de interface entre os programas e dispositivos externos, facilitando a sua comunicação e tornando rápida e efetiva. Por exemplo, é dever do sistema operacional receber os dados de um mouse e teclado e repassar para um programa, ou seja, você digita, isso chega no bloco de notas, por exemplo, o sistema operacional que está pegando a entrada do teclado, que está vindo pelo cabo, e jogando para o programa, reconhecer a entrada daqueles dados. Também é dever do sistema operacional, por exemplo, reproduzir a saída de um programa no dispositivo de saída, como o monitor. Ou seja, quando você aperta uma tecla no teclado, o sistema operacional ele vai reconhecer que você apertou essa tecla, jogar ele no programa que você está executando e reconhecer que algo mudou naquele programa e exibir isso no seu monitor. O sistema operacional que faz todo esse gerenciamento de entrada e saída de dados, que não é só pendrive. É teclado, mouse, joystick, e a saída pode ser o monitor, uma caixa de som, por exemplo. Outro dever do sistema operacional é cuidar da manipulação do sistema de arquivos. O sistema operacional ele tem que suprir a necessidade dos usuários de manipular os seus arquivos, facilitando acesso, manipulação e, mais importante, garantindo a integridade. Ou seja, você tem que poder abrir, mover, copiar, colar seus arquivos sem danificá-los. O sistema de arquivos encobre as operações mais básicas, indo de renomear, excluir e mover. Entre outras operações são, digamos assim, visíveis ao usuário, porque no Windows, por exemplo, você clica com o botão direito e todas essas operações estão lá. Até a parte mais complexa e obscura, que é o que as pessoas não costumam enxergar. Que é ter, por exemplo, controle de permissão, alocação de espaço em disco e busca otimizada. Ou seja, é dever do sistema operacional saber onde que um arquivo tem que ser alocado no disco físico, quem pode ter acesso a esse arquivo, porque pode ter mais de uma pessoa usando o sistema operacional, assim como busca otimizada, que é, você abre o seu disco, C, por exemplo, e tenta buscar um arquivo lá. O sistema operacional ele tem que otimizar essa busca, porque os discos são grandes, eles têm capacidade para muitos arquivos. Então é um dever do SO que essa busca seja otimizada de forma que você não fique minutos esperando a busca de um arquivo em específico. Mais um dever do sistema operacional é a alocação de recursos. O sistema operacional ele deve ser capaz de alocar os recursos de forma que a execução dos seus programas não seja prejudicada. Essa alocação de recursos ela envolve o hardware praticamente, ou seja, o sistema operacional ele vai ter que saber quanto de memória dá para um programa. Se um processador tiver mais de um núcleo, por exemplo, quantos núcleos alocar para um certo programa, quanto de esforço aquele processador precisa fazer para executar o programa, porque nem sempre ele precisa estar com seu uso em 100%. E o disco, quanto de espaço a gente cede para aquele arquivo, onde no disco ele vai ser cedido. Essa parte do disco meio que se mistura um pouco com o nosso tema anterior, que era manipulação do sistema de arquivos. Porém, cai na alocação de recursos também, porque o disco ele é um recurso, faz parte do hardware. Então, é meio que um dever do sistema operacional também ceder um certo espaço do disco
para certas ocasiões, não só para gravar arquivos, mas para usar de cache de um programa, por exemplo. Por mais que sejam arquivos, é importante o sistema manter isso. A alocação de recursos, ela engloba também um tema muito estudado em sistemas operacionais, que é estudado, que é o escalonamento de processos e threads, que é um assunto muito importante, não vai ser discutido nesse capítulo. Porém, você tem que alocar os seus processadores, um ou mais, para certos processos, que são os programas de execução. E não é uma tarefa fácil. Isso é um serviço do SO. Mas o assunto é proteção e segurança. Por mais que a gente já tenha citado algo sobre proteção e segurança, principalmente envolvendo arquivos em outros tópicos, é importante ressaltar que a proteção e segurança é um serviço essencial do SO, porque ele tem que garantir a integridade do conteúdo dos arquivos, por exemplo, em circunstâncias onde pode ocorrer acesso simultâneo a um arquivo por mais de um usuário, em sistemas multiusuário, e mais de um processo em sistemas que tenham suporte a mais de um processo. Também o sistema operacional tem que garantir a segurança dos arquivos a partir de um sistema de permissão e autenticação, além de se proteger contra ataques externos, que é algo muito importante, afinal, ninguém quer ter o seu computador hackeado, né? E por último, a gente tem a detecção de erro. A detecção de erro é quando o sistema operacional detecta erros vindo de programas ou vindo do próprio sistema, e ele tem que tomar decisões a partir da ocorrência desses erros. Ou seja, se dá um certo erro no sistema, por exemplo, um programa tenta realizar uma divisão por zero, isso causaria um problema dentro do processador, e o sistema ele tem que saber reagir a isso, tipo, detectar uma divisão por zero e não deixar que isso chegue no processador para não causar danos maiores. Mas não são só erros aritméticos, afinal o SO ele tem que saber reagir a cada tipo de erro, para garantir que o sistema, outros programas, o hardware e etc. não sejam afetados gravemente. Ou seja, se um programa tenta fazer a divisão por zero, só esse programa tem que ser afetado por isso, e não o hardware, de modo que isso possa derrubar o sistema inteiro. Um exemplo de erro envolvendo entrada e saída também seria a remoção de um pendrive durante a transferência de arquivo. Ou seja, se o sistema está processando a transferência de um arquivo de um pendrive para o disco, e esse pendrive é removido, o sistema não pode quebrar completamente por causa disso. Ele tem que ser capaz de detectar o pendrive foi removido, cancelar a transferência do arquivo e continuar executando normalmente. Um recurso muito conhecido de detecção de erro, só de bater o olho aí, provavelmente vocês já lembraram e falaram, isso já aconteceu comigo, é a tela azul. O nome técnico dela é BSOD, que é a Blue Screen of Death, que traduzindo da tela azul da morte, ou simplesmente tela azul. Bem, vocês conhecem a tela azul, provavelmente, já viram isso no computador de vocês. E o que acontece com a tela azul é que o Windows interrompe a execução do sistema totalmente após a detecção de um erro fatal que poderia comprometer ou o sistema, ou o hardware, ou ambos. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo que tem um problema de driver, e aqui nesse outro é que um processo crítico morreu. Tá pequenininho aqui, mas se fizer um esforço dá pra ler. Enfim, essa é a tela azul mais conhecida, ela tá aí por anos e anos e anos, acho que até o Windows 7, se eu não me engano, era assim, feia e assustadora. E recentemente a Microsoft decidiu que a interface gráfica evoluiu demais para continuar presa a isso aqui, então ela fez essa telinha bonitinha, com o rosto triste, que explica melhor o que aconteceu. Ela diz aqui que seu PC teve um problema e precisa ser reiniciado, enquanto aqui é muito texto e códigos hexadecimais que assustam. Mas enfim, a tela azul, por mais que ela indique um erro, ela pode ser tanto um sintoma de um problema maior ou um erro ocasional que foi parado pelo sistema operacional. Ou seja, a presença da tela azul é muito importante no Windows. Ela existe também em outros sistemas com outros nomes, de outras maneiras, mas eu resolvi trazer a tela azul aqui porque ela é a mais famosa, pelo Windows ser um sistema muito utilizado, porque ela é importante para evitar erros de hardware. Por exemplo, se dá um problema de estouro de memória, ou algum problema de driver de vídeo, por exemplo, isso poderia vir a danificar o seu hardware, e o sistema impede que isso aconteça. Ele desliga tudo na hora, dá esse aviso e reinicia. Bem, esse é um serviço do sistema operacional, e agora a gente vai partir para o próximo tópico. No que diz respeito ao compartilhamento de hardware, existem dois tipos de sistema operacional. O sistema operacional monoprogramado ou monotarefa, que é mais antigo, foi feito antes,
e o sistema operacional multiprogramado ou multitarefa, que foi feito depois. O sistema operacional monoprogramado é um sistema no qual um programa é executado ininterruptamente do início ao fim, ou seja, entre os processos de um único programa não são executados processos de outro programa. Durante a execução desse programa, ele tem monopólio completo do processador, memória e periféricos, ou seja, o computador ele está sob controle daquele único programa e nenhum outro programa vai fazer nada enquanto o programa em execução não for encerrado. É um sistema simples, mas muito ineficiente que carrega um grande problema. Apenas para ilustrar, atualmente não existem sistemas operacionais domésticos de computadores que usem um sistema monoprogramado. Ele era usado anteriormente com Microsoft DOS e atualmente você só vai encontrar dispositivos muito simples e computadores de uso muito específico que usem um sistema operacional monoprogramado, como um relógio ou um sensor. Por que um sistema operacional monoprogramado é tão ineficiente? Suponhamos que tenha um programa em execução e tenha um processo sendo executado na CPU. Caso esse processo precise de algum dado na memória ou ele precise escrever algum dado na memória, a CPU então deve parar o que está fazendo para que seja feita essa transfusão de dados. Ou seja, enquanto o dado está indo ou vindo da memória, é preciso que a CPU não faça nada. E isso causa uma perda muito grande de tempo. Da mesma forma, se algum dado for necessário ser enviado ao periférico ou ser recebido de um periférico, a CPU precisa parar a execução e esperar a chegada ou envio do dado para que possa continuar a execução do programa. Isso gera uma perda muito grande de tempo. Um sistema operacional multiprogramado funciona de uma maneira diferente. Ao invés de um único programa ser executado do início ao fim, existem vários processos de vários programas que estão enfileirados na memória para serem executados, não necessariamente na ordem do programa. Ou seja, se eu tiver um processo A de um programa X, imediatamente a seguir eu posso executar o processo B de um programa Y, mesmo que X não tenha terminado. Os processos ficam ordenados em memória e vão indo gradativamente até a CPU, um executado atrás do outro, mesmo que não sejam processos dos mesmos programas. É necessário, para que isso funcione bem, um algoritmo de ordenamento de processos que seja conveniente ao uso do usuário e um mecanismo de troca rápida para que não haja perda de tempo na mudança de contexto de um processo ao outro. Esse sistema operacional multiprogramado é o que é usado em computadores modernos. Você que está vendo esse vídeo agora provavelmente está usando um sistema operacional multiprogramado. Por que o sistema multiprogramado ou multitarefa é mais eficiente que o monotarefa? Uma situação parecida com a que foi apresentada anteriormente. Existe um processo A que está em execução na CPU, e então ele precisa de um dado na memória. Ao invés da CPU ficar parada esperando esse dado chegar, ele pega um processo B e começa a executar, enquanto o dado do processo A é recuperado pela memória. Da mesma forma, se esse processo B que está sendo executado precisar de algum dado do periférico, ou imprimir alguma coisa em um periférico, um processo C entra no lugar, ou seja, enquanto o processo A estava recuperando dado na memória, o processo B está recuperando dado periférico e o C está sendo executado. A consequência é que há muito pouco tempo perdido de CPU e, se houver um bom algoritmo de ordenação de processos e a CPU estiver trocando processos com agilidade, então o tempo perdido é mínimo e isso otimiza muito o nosso processo. Existem 3 tipos de sistema operacional multitarefa. O sistema operacional multitarefa em batch, de tempo compartilhado e de tempo real. O sistema operacional multitarefa em batch funciona da seguinte forma. É enviado para execução um lote ou um batch, que é uma sequência de programas que vão ser executados ininterruptamente. Não é possível ao usuário interagir com esses programas enquanto eles estão acontecendo. Ou seja, o usuário pode até ter uma entrada para o batch, pode enviar algum parâmetro para a execução do batch. No entanto, não há mais nada que ele possa fazer com aquele batch até que ele termine, ou seja, até que todos os jobs, que são os programas lá dentro, sejam executados até o final. Ou seja, isso é muito parecido com uma execução
de um programa monotarefa, porque você não consegue colocar no meio de programas execução de outros programas. Por exemplo, o Makefile de PDF em Linux é uma sequência de 3 programas: o LaTeX, o DVI PDF e o Acroread. Ou seja, você tem um batch, que é o Makefile de Linux, que é invocado quando você quer criar um PDF. No entanto, isso não é nada além de uma sequência de 3 programas que vão ser executados do início ao fim sem nenhuma interrupção. Um sistema operacional multitarefa de tempo compartilhado funciona da seguinte forma: vários processos pertencentes a vários programas diferentes são ordenados na memória e, um por vez, serão executados pela CPU ou pelas CPUs. Existem diversos algoritmos de diversos tipos para ordenar esses processos na memória. Ou seja, eles podem ser ordenados segundo o tempo restante para a execução do programa, segundo o tamanho de cada processo, segundo o tempo que faz que cada processo não é executado. Ou seja, existem diversas formas que, segundo a necessidade do usuário, podem ser usadas para que esses processos sejam ordenados na memória. Não necessariamente é um único computador que faz isso. Pode ser também um mainframe que é ligado a vários terminais. Então, cada terminal envia uma requisição e espera uma resposta do mainframe. E no mainframe, todos os processos que são recebidos de todos os terminais são ordenados e executados. Ou seja, nós estamos lidando aqui com uma típica execução multitarefa, em que a execução de programas é sincronizada de forma a parecer que elas são feitas ao mesmo tempo, mas sendo que, na verdade, o processo de cada programa está sendo feito um de cada vez. Ou seja, aqui no nosso exemplo, nós temos um mainframe com N terminais e cada terminal está enviando uma requisição e esperando uma resposta. No mainframe, os processos enviados por cada terminal estão numa fila de execução ordenada e, um por vez, vão para a CPU para serem executados e então devolvidos para os seus terminais. É importante lembrar que essa fila de execução existe processos de diferentes formas, ou seja, eles podem estar em espera, eles podem ser processos novos, mas o importante é, eles são processos diferentes, de origens diferentes, mas eles estão ordenados de forma a serem executados concatenadamente e parecer que está sendo executado tudo ao mesmo tempo. Um sistema operacional multitarefa de tempo real é um sistema operacional de um uso muito específico, que é: há uma máquina que deve receber um estímulo e esse estímulo deve gerar uma reação imediata com o mínimo de atraso possível. Ou seja, não há um uso muito extenso para esse tipo de máquina, mas ele é muito importante para algumas aplicações. Por exemplo, sensores, porque quando há um sensor, o esperado é que ele seja disparado imediatamente assim que o estímulo ocorra. Ou seja, nós temos aqui uma máquina com uma CPU e um sensor. Pode estar acontecendo alguma coisa com a CPU, pode estar executando outros processos. Mas o importante é, assim que o sensor é estimulado, há um processo que vai parar na CPU. Ou seja, não há nenhum tempo de espera entre o estímulo do sensor e a CPU. Bom, vocês se lembram dos serviços de sistemas que foram anteriormente explicados? Agora, suponha que você tenha um software, e o software quer interagir com uma peça do hardware, suponhamos um monitor. Essa comunicação não pode acontecer diretamente, porque não é seguro e acarretaria muitos erros. É necessário, então, que haja um meio de campo, haja alguém que faça essa comunicação entre o software e o hardware. No caso, é o kernel. O kernel é um programa que controla o uso e acesso aos componentes do computador. Ele é escrito em assembly para poder comandar os componentes físicos da máquina, e é um trecho de código na memória reservado a comandos do sistema operacional. Ou seja, a abertura de programas, seleção de arquivos ou requisições de entrada e saída, por exemplo, são funções do sistema operacional. Uma chamada de sistema é um programa pedindo ao sistema operacional para que ele execute uma das funções que está armazenada no kernel. Dependendo do tipo de sistema operacional, essas chamadas de sistema ao kernel podem ou não ser feitas diretamente pelo programa. Ou seja, havendo uma requisição de interação entre o software e o hardware, o software faz uma chamada de sistema e o kernel faz essa execução que foi pedida pelo software. Por exemplo, um programa em C ou C++ e Linux pode fazer chamadas diretamente para o kernel do sistema.
Enquanto isso, programas para Windows devem fazer requisições à API Win32 e esta fará as requisições ao kernel do programa Windows. Ou seja, dependendo do tipo de sistema operacional e do tipo de programa, é possível que haja ainda mais um intermediário entre o kernel e o software. As principais chamadas de sistema existentes podem ser divididas nos seguintes grupos. Chamada de sistema para gerenciamento de processos. São as chamadas de sistema usadas para alterar o estado dos processos na fila de execução. Ou seja, sempre que um processo vai ser definido como em execução, em espera ou encerrado, há uma chamada de sistema que usa um processo como parâmetro e vai alterar o estado desse processo, fazendo com que os processos na fila sejam reorganizados. Chamadas de sistema para gerenciamento de arquivos. São as chamadas de sistema usadas para, entre outras coisas, criar, abrir, manipular ou deletar arquivos. A manipulação de um arquivo inclui alterar seu conteúdo, alterar suas permissões, criar uma cópia do arquivo, etc. Chamadas de sistema para gerenciamento de diretórios. São usados para criar, manipular e deletar diretórios, como o makedir e o rmdir. Também serve para gerenciar permissões relativas a diretórios e também a alocação de um diretório a um sistema de arquivos acessível, através da chamada mount. Chamadas de sistema para gerenciamento de tempo. São as chamadas relativas à hora, como time, que fornece a hora do sistema, ou times, que fornece as informações de tempo de CPU usado. Chamadas de sistema para sinalização. Quando um processo executa uma operação ilegal ou monopoliza o processador causando inanição em outros processos, o sistema operacional deve encerrar o processo ou tomar uma medida emergencial. Uma chamada muito comum é a chamada kill, que encerra o processo instantaneamente. Chamada de sistema de entrada e saída. São chamadas de requisição a um componente de entrada e saída. Por exemplo, é feita uma chamada de sistema para ler um comando de teclado, outro para transmitir dados por rede, outra para reproduzir uma imagem em monitor, por exemplo. Existem várias estruturas que um sistema operacional pode adotar. As principais são as seguintes: a estrutura monolítica, de micronúcleo, de camadas, modular e máquina virtual. Um sistema operacional monolítico possui um único bloco de kernel, que reúne diferentes funções da máquina, diferentes atribuições, diferentes drivers em um único bloco. Ou seja, há um intermediário único entre o software e o hardware. O software faz uma chamada de sistema ao bloco de kernel e procura-se dentro desse bloco o trecho de código correspondente à requisição. É um método simples, porém problemático, já que um grande bloco com tantas atribuições diferentes pode levar a conflitos e erros. Não é amplamente usado atualmente, sendo seu auge de popularidade a época do Microsoft DOS e os Windows dos anos 90. Aqui nós temos um exemplo de o que seria um sistema monolítico e temos um software que faz um syscall para um núcleo grande, um núcleo com muitas atribuições, e desse núcleo saem diferentes chamadas de hardware para memória, para periféricos, para componentes do computador. Um sistema operacional de microkernel tem um pequeno bloco de kernel. Nesse bloco, apenas as operações essenciais do sistema são colocadas. Outras operações, as não essenciais, ficam no nível de usuário, em blocos próprios para cada tipo de uso. Cada um desses blocos em nível de usuário é chamado de servidor, ou seja, o usuário fará chamadas não ao kernel, mas aos servidores, e esses poderão, através do microkernel, se comunicar com os componentes do computador. As vantagens dessa abordagem são a redução da ocorrência de erros, já que o código de interação com o sistema está distribuído em módulos, a maior segurança de haver menos chamadas ao kernel e a facilidade de ampliação das funcionalidades do sistema. No entanto, pode ser problemática a comunicação entre os servidores, já que a comunicação entre eles é por passagem de mensagens, que é mais lenta que a comunicação direta. Entre os principais computadores que usavam essa abordagem está o Minix, de 1987, baseado em Unix. Aqui nós temos o exemplo de um esquema de computador em microkernel. Nós temos um usuário executando um software. Esse software fará chamadas de sistema para os servidores. Então os servidores se comunicarão com o microkernel. Microkernel, por fim, fará interação com o hardware. Também é possível o usuário fazer uma chamada de sistema ao microkernel, como se fosse um sistema monolítico. No entanto, isso é bem menos comum nessa abordagem.
O sistema operacional em camadas consiste em um núcleo dividido em diferentes camadas, todas divididas hierarquicamente. Ou seja, você tem um software, esse software no nível de usuário fará uma chamada até a camada N. Então, essa camada N fará uma chamada para a camada N-1 e essa para N-2 sucessivamente até chegar na camada 0. E a camada 0 que se comunica com o hardware. Esse método é mais organizado, compreensível e seguro, porque você tendo muitas chamadas, você tem vários filtros, você não tem um acesso tão fácil do usuário ao hardware, ou seja, ele é mais seguro. No entanto, ele tem um grande problema, que é, para fazer uma chamada do usuário ao hardware, você precisa fazer várias chamadas entre cada camada, o que faz com que o sistema fique muito mais devagar. Ele foi implementado em 1968 por Dijkstra, no computador THE. E atualmente nós não temos nenhum sistema operacional realmente de camadas. No entanto, o conceito de camadas foi muito usado em seguida. Aqui nós temos um exemplo de o que seria um sistema operacional de camadas. Nós temos um usuário executando o software, então nós temos N camadas entre o usuário e o hardware, e cada uma fará uma chamada para a sucessora. Elas estão organizadas hierarquicamente, ou seja, a camada 0 é a que interage diretamente com o hardware, enquanto a camada N é a que faz a interação inicial com o usuário. Tendo várias camadas assim, nós temos um sistema mais seguro, porém mais lento. Um sistema operacional modular possui um kernel dividido em diferentes módulos, sendo um módulo central, que recebe as chamadas de sistema do usuário e se comunica com todos os outros módulos. Cada módulo tem diferentes atribuições, ou seja, pode ser um módulo que representa um driver específico, um módulo que representa o gerenciamento de arquivos, um módulo que representa uma comunicação específica com uma peça do hardware, ou seja, nós temos diferentes atribuições para diferentes módulos. Cada módulo é ativado segundo a necessidade, não há por que ativar módulos de componentes que não estão sendo utilizados. Ou seja, ele é similar à estrutura de microkernel, por haver essa divisão em módulos. E a diferença principal é que ele é mais rápido, porque a comunicação entre os módulos é direta, ela não é uma comunicação por mensagens, o que é mais lento. Esse tipo de sistema operacional passou a ser usado a partir dos anos 60, mas essa ideia do sistema operacional modular é usada até hoje. Aqui nós temos um exemplo do que seria um sistema operacional modular. Existe um usuário executando um software, e esse software pode fazer chamada de sistema para o kernel básico. Esse kernel básico ele pode se comunicar com outros módulos, pode ativar diferentes módulos, dependendo da utilidade. E esses módulos podem se comunicar com o hardware, executar diversas ações. É importante isso do módulo ser ativado apenas se ele for necessário, porque isso causa um sistema mais seguro e que pode acarretar em menos erros. Por último, nós temos uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? Nada mais é do que uma emulação do próprio computador dentro dele. Ou seja, existe uma cópia virtual dentro do computador dos elementos dele. Ou seja, existe uma CPU virtual, existe uma memória virtual, existe um kernel virtual, por exemplo. Então você tem programas que eles podem rodar na máquina virtual. Qual que é a grande vantagem disso? A vantagem é que isso é muito seguro, porque o programa ele está todo sendo executado numa máquina que não está em comunicação direta com o kernel da máquina física. Ou seja, quando você tem um programa que comete algum erro ou tenta executar alguma operação ilegal, tudo isso fica dentro de uma máquina que não existe e você pode simplesmente encerrar essa máquina dentro do seu computador físico. Isso é muito útil para várias coisas. Por exemplo, você ter vários terminais dentro de um computador. Ou seja, você abre computadores virtuais diferentes para diferentes usuários dentro de uma única máquina. O maior exemplo disso que nós temos é o VM360 de 1964 da IBM. Foi isso que deu o pontapé inicial ao conceito de máquina virtual. Aqui nós temos a comparação entre uma máquina genérica, composta por usuário, kernel e hardware, e uma máquina com uma máquina virtual rodando dentro dela. Como vocês podem ver, dentro do espaço de usuário, está rodando uma máquina virtual que possui um software, um kernel e um hardware, assim como a máquina real. No entanto, você pode ver que o kernel e o hardware estão completamente isolados e não há um contato direto entre o software dentro da máquina virtual
com o kernel físico. Isso torna a execução muito segura e possibilita que um único usuário esteja executando várias máquinas virtuais ao mesmo tempo. Bem, vamos falar agora dos programas do sistema. Os programas do sistema eles são responsáveis por oferecer um ambiente de desenvolvimento e execução de programas para o usuário do sistema operacional. Aí você pode falar, ué, mas não é essa a definição de sistema operacional? Bem, é parecido, mas isso se deve ao fato de que os programas do sistema, eles em muitos casos vão definir a visão do usuário sobre o sistema. Porque é com esse programa do sistema que o usuário vai interagir diretamente ou indiretamente, que isso eu vou explicar no final desse tópico, essa parte do indiretamente. Os programas do sistema também podem ser definidos como interface entre o usuário e a chamada de sistema, pois como já foi visto anteriormente na chamada de sistema, o usuário ele não vai interagir com elas diretamente. Vai ter algo aí no meio que realize essa chamada de sistema pelo usuário, de forma indireta. Então os programas de sistema eles seriam esse meio termo entre o usuário e entre a chamada de sistema. Existem vários tipos de programa de sistema, mas eu acho que é importante, antes de tudo, ressaltar o interpretador de comandos. Que provavelmente é o programa do sistema mais importante, porque ele permite a interação do usuário a partir de comandos e pode ter diferentes implementações. Quais seriam essas implementações? Bem, a primeira seria uma onde o interpretador é responsável pela execução dos comandos. Seria, por exemplo, uma interpretação de você vai abrir um interpretador, vai dar um comando para ele, um comando de remover, por exemplo, um RM. E o próprio interpretador, dentro dele, ele tem todo o código responsável pela remoção desse arquivo, por exemplo. Como está escrito aqui, ele geralmente é utilizado para comandos simples de manipulação de arquivos, como remover, mover, entre outros. A segunda implementação seria onde o interpretador é responsável por executar outros programas do sistema. E é daí que vem a importância que a gente ressaltou do interpretador de comandos. A partir dele, você poderia digitar um certo programa do sistema e ele o executaria e mostraria todos os resultados da tela. Ou seja, como se o interpretador de comandos fosse o programa central do sistema e a partir dele você conseguisse chamar todos os outros. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Quando você faz com que o interpretador execute todos os comandos, você vai colocar muito código dentro dele, o que pode deixar ele pesado e todos esses comandos ficam dependentes desse interpretador. Agora, quando você faz esse interpretador executar outros programas, ele vai ficar menos acoplado, ou seja, você vai ter uma liberdade maior de adicionar mais programas depois, por exemplo. O problema é que você vai ter muitos programas diferentes para muitos fins diferentes. Então, as duas implementações elas vão ter seus lados bons e seus lados ruins. Os interpretadores de comando eles ainda estão presentes nos sistemas operacionais modernos, apesar de seu uso reduzido, mas eles ainda estão presentes devido à sua importância e versatilidade. Como vocês podem ver aí na imagem, à esquerda a gente tem o CMD do Windows, presente em todas as versões do Windows. O Windows um dia ele já foi puramente isso aqui, na época do MS-DOS, puramente um interpretador de comandos, mas hoje em dia, mesmo ele contendo uma interface gráfica, que nem a gente já viu anteriormente, ele tem o CMD dentro dele, pronto para ser executado. Assim como o macOS, que é baseado em Linux, e todas as distribuições do Linux têm o Bash dentro de si mesmo. Independente delas terem interface gráfica ou não, o Bash ele vai estar lá presente, porque é um interpretador de comando e ele é extremamente importante para o sistema. Bem, dito isso, a gente pode passar para os tipos de programas do sistema. Eles são separados em 6 tipos, cada um com sua função bem específica. O primeiro é o gerenciamento de arquivos. São programas responsáveis por manipular arquivos e diretórios, realizando diversas operações sobre eles. Ou seja, são aqueles programas que vão te ajudar a organizar, mexer, criar seu disco, pastas, arquivos, etc. O segundo seria as informações de status. Esses programas eles vão fornecer dados sobre o status do sistema, incluindo data e hora, espaço em disco, uso de CPU, entre outros. Ou seja, esses dados eles não vão ser só sobre o hardware, mas também sobre o sistema em si. O que está acontecendo, quantos programas estão executando, quais programas estão executando. Esses programas vão te oferecer uma gama imensa de status para saber tudo o que está acontecendo no seu sistema.
e você pode fazer vários usos desses dados, monitoramento, descobrir informações sobre o seu hardware, etc. O próximo seria a modificação de arquivos, que pode ser confundido com gerenciamento de arquivos, porém eu vou explicar porque eles não são a mesma coisa. Porque diferente dos programas de gerenciamento, os programas de modificação de arquivos, eles permitem a criação ou manipulação do conteúdo dos arquivos armazenados em disco. Ou seja, se você criar um arquivo .txt, o fato de você mover ele numa pasta, mover ele para outro disco, deletar, é parte do gerenciamento de arquivos. É um programa de gerenciamento de arquivos que vai fazer isso para você. Já o programa de modificação de arquivos, ele vai ser o programa que vai te permitir abrir esse arquivo .txt num bloco de notas, por exemplo. Não necessariamente um bloco de notas, qualquer editor de texto. Eu falei o que veio primeiro à minha mente. E manipular o conteúdo dele. Você vai criar esse arquivo e ele vai estar em branco. A partir de um programa de modificação de arquivos, um editor de texto, por exemplo, você vai conseguir mudar o que está dentro dele, salvar e colocar onde ele estava no disco. O próximo tipo de programa seria os programas que dão suporte à linguagem de programação. Alguns sistemas eles costumam fornecer compiladores, interpretadores e montadores para linguagens de programação muito usadas como C e Java. Isso não acontece no Windows, por exemplo, mas no Ubuntu, o Ubuntu ele já pode vir com compiladores, por exemplo, o GCC, que serve para compilar em C. Algumas distribuições do Linux também podem vir com o JDK, que serve para desenvolvimento de aplicações em Java. Ou seja, não obrigatoriamente o sistema ele vai te dar esse suporte à compilação, à programação. Porém, ele vai ter, por exemplo, o Net Framework do Windows que vai interpretar e montar os programas em C para ser executados. Ou seja, por mais que nem todos os sistemas operacionais eles venham com essas ferramentas de desenvolvedores, ele sempre vai ter o suporte à linguagem, para que ele possa executar programas daquela linguagem, interpretar esses programas e montar esses programas. Porque esse suporte não se trata só de compilador. Não é só você abrir, digitar no arquivo o seu código e compilar para você. Se trata também da interpretação do código de um programa que você baixou da internet. Ou às vezes de serviços essenciais do sistema também que podem rodar nessas linguagens. Que nem eu dei o exemplo, um suporte à linguagem de programação que pode ser o Net Framework do Windows. Ou o Linux, que já vem com alguns compiladores de fábrica. Próximo tipo de programa seria carga e execução de programas. Os programas são responsáveis por carregar e executar programas do usuário, carregando para a memória. Ou seja, quando você abre o seu programinha aí, qualquer coisa que você tenha instalado no seu computador, existe um programa do sistema que é responsável por interpretar o conteúdo daquele arquivo executável, carregá-lo para a memória e carregar todos os outros arquivos que dependem dele. Porque quando você executa um programa, não é só o executável que vai para a memória, e sim todos os outros arquivos que estão ali junto. Isso tudo é feito por um programa do sistema. E por último, a gente tem o programa do sistema de comunicações. Eles permitem comunicações de vários níveis, podendo ser comunicações simples entre processos, que ocorrem em basicamente todo o sistema, ou entre usuários, para sistemas que permitem o uso de múltiplos usuários simultâneos, ou até mesmo entre vários sistemas. Eles são programas de sistemas que vão te ajudar a te comunicar com outros, como por exemplo, acessar remotamente outra máquina ou fazer a transferência de arquivo. São programas do sistema que vão te ajudar a fazer isso. Bem, lembra quando eu falei lá no início que os usuários eles poderiam interagir diretamente ou indiretamente com os programas do sistema? Bem, isso deve porque com o avanço dos sistemas operacionais surgiram os utilitários do sistema. Bem, os programas do sistema eles podem ser confundidos com esses utilitários, porém a gente tem que ressaltar a diferença entre os dois. Os utilitários eles podem ser considerados como uma implementação em um nível acima dos programas. Ou seja, um utilitário do sistema ele vai chamar programas do sistema que chamam as chamadas de sistema. Esses utilitários eles facilitam a interação do usuário com os programas, ou seja, você não vai ter que ir lá e executar um programa que vai mover o seu arquivo de uma pasta para outra. Não, você vai abrir um utilitário do sistema que te permite visualizar os teus arquivos e mover eles de pasta para pasta ou deletá-los. Por exemplo, exploradores de arquivos que implementam os programas de gerenciamento de arquivo, ou monitoradores, como por exemplo, gerenciador de tarefas do Windows, que exibem informações de status.
Esses utilitários eles vão chamar os programas do sistema, por exemplo, como eu já disse o exemplo do explorador de arquivo, que chama um programa que move os arquivos ou que deleta, assim como o gerenciador de tarefas, que ele vai chamar um programa do sistema que vai te permitir saber quanto você está usando da sua CPU, que é seu processador, ou quantos programas tem aberto, quanto você está utilizando de memória, entre os vários outros dados que estão lá no programa. E aqui a gente tem alguns exemplos de utilitários do sistema do Windows para ficar mais claro. A gente tem aqui o Windows Explorer, que é o explorador de arquivos do Windows, você usa para fazer operações de gerenciamento de arquivos. Temos dois programas aqui que vão servir para a parte de comunicação, que é o Skype, que serve para você se comunicar com outras pessoas que estão usando outros sistemas, e o Internet Explorer, que na verdade mudou de nome, agora é o Microsoft Edge, que vai te dar o acesso à internet, que esses ambos entram na parte de comunicações. Aqui a gente tem também um programa muito útil, que é esse fragmentador de disco. Ele te permite gerenciar os teus arquivos também, mas não diretamente, e sim no nível mais baixo, que ele vai organizar o seu disco de forma a otimizar o desempenho. Então ele também é um utilitário do sistema que vai implementar um programa do sistema, que são programas de gerenciamento de arquivos. E aqui por último a gente tem a ferramenta de captura, que muita gente acaba não conhecendo, mas é uma ferramenta muito útil, porque ela te permite capturar uma parte da tua tela e gravar como uma imagem. Ou seja, todos esses programas eles são utilitários, eles servem para te ajudar a utilizar o sistema de forma mais eficiente. Porém, eles não são os programas do sistema, eles invocam programas do sistema para realizar as tarefas que você pede. Ou seja, eu já dei esse exemplo, mas vou ressaltar aqui para ficar bem claro essa diferenciação. Esse é o Windows Explorer, ele é um explorador de arquivos. Quando você clica com o botão direito no arquivo e clica em excluir, o que o Windows Explorer vai fazer é chamar um programa de sistema que tem a capacidade de remover aquele arquivo e vai mostrar para ele, é esse arquivo que está nesse lugar. Ou seja, ele é uma aplicação, um utilitário, que vai chamar um programa do sistema para deletar o arquivo que você pediu. É importante ficar bem claro essa diferenciação, porque às vezes as pessoas acabam pensando que esses caras aqui são programas do sistema. Não, eles estão um nível acima disso. Eles são utilitários do sistema e implementam os programas do sistema de uma maneira mais simples e fácil para o usuário conseguir utilizar. Bem, agora a gente vai falar do último tópico do capítulo, finalmente, que é a geração do sistema operacional. O sistema operacional ele pode ser projetado por uma máquina específica, porém, na maioria dos casos, o que vai acontecer é que ele vai ser projetado para ser utilizado em praticamente qualquer máquina, havendo poucas limitações. Um exemplo de limitação seria ou limitações de hardware ou uma limitação do tipo o macOS, que é um sistema projetado para ser executado somente num conjunto específico de máquinas, que seriam os computadores Mac pertencentes da Apple. Porém, a maioria dos sistemas como Windows e Linux são projetados para ser utilizados em qualquer máquina. Porém, fazer o sistema ser flexível desse jeito não é fácil, não é simples. E por isso existem duas tarefas que são extremamente importantes na geração do sistema operacional que a gente vai tratar aqui, que é o Cgen e é o boot. Bem, o Cgen ele é um programa responsável por coletar informações de hardware essenciais para o funcionamento do sistema. Ele vai garantir a flexibilidade do sistema operacional, pois, coletando essas informações, você consegue fazer o seu sistema se adaptar a qualquer tipo de hardware que você estiver executando. Assim, o seu sistema não fica preso a um certo tipo de processador ou a um certo tipo de memória, por exemplo. O Cgen ele pode ler um arquivo, que nesse caso conteria todas as informações do hardware, solicitar informações ao operador da máquina, por exemplo, perguntar ao usuário qual processador ele tem na sua máquina, ou o que ele provavelmente vai fazer, que é sondar o hardware diretamente atrás das especificações da máquina, ou seja, ele vai até a placa-mãe e pergunta o que tem conectado aí, qual processador, quantos discos, memórias e etc. Ou seja, as informações cruciais que o Cgen precisa são, que eu acabei falando um pouquinho delas agora, são informações sobre o processador, desde as mais simples como clock, número de processadores, número de núcleos, modelo, marca, etc., até informações mais avançadas, como conjunto de instruções e outros detalhes que
dizem respeito à arquitetura do processador. Ele também pode pedir informações da memória, como capacidade e velocidade, e também o tipo da memória, outras informações mais técnicas. Ele também pode pedir quais são os dispositivos de entrada e saída disponíveis, além das informações de cada um, como tipo, modelo e detalhes sobre interrupções. E, por final das contas, baseado em todo esse hardware que ele coletou, ele tem que definir quais são as opções do sistema operacional, quais parâmetros serão usados quando o sistema operacional for inicializado, como por exemplo opções para tamanho de buffer, alocação de processos, escalonamento, entre outros. Ou seja, o SysGen ele vai varrer a sua máquina atrás de informações do hardware, e a partir dessas informações que ele coletou, ele vai decidir como o sistema deve operar, como ele deve funcionar. Se você tiver um processador mais potente, ele pode seguir uma certa política para processos. Se você tiver um processador mais fraco, ele pode seguir uma outra política, por exemplo. Bem, com o sistema operacional já configurado apropriadamente com o SysGen, ele vai estar guardado no seu disco e a gente precisa fazer o boot dele. O boot nada mais é que o processo de inicialização de um sistema operacional ao se ligar um sistema computacional, ou seja, computadores basicamente, mas também incluímos outras coisas aí dentro dessa definição. O boot ele vai ocorrer através de um programa de bootstrap, que o que ele faz? Ele é responsável por carregar o kernel ou algum programa de boot mais completo que vai carregar todos os componentes do sistema. O que é mais comum? A utilização desse programa de boot. O programa de bootstrap ele geralmente vai se localizar em uma memória read-only, que é a memória ROM, que não pode ser alterada. Logo ele vai ser o mesmo para qualquer sistema operacional. A memória read-only ela costuma ter esse formato, provavelmente ela vai estar na sua placa-mãe, e o programa de bootstrap ele vai estar lá. A gente vai falar um pouco sobre a execução dele. Ele acontece da seguinte maneira: o programa de bootstrap move o conteúdo de uma parte fixa do disco para a memória principal, tal parte sendo responsável pelo boot completo do sistema. Ou seja, o programa que está dentro dessa memória read-only vai saber que em uma determinada posição do disco, provavelmente em uma das primeiras seções do disco, vai ter um programinha que ele é movido para a memória, e quando ele começar a ser executado, ele vai carregar todos os componentes do sistema operacional, que é o passo 2. O programa de boot completo, que se localiza na memória principal, passa a carregar todos os outros componentes necessários do sistema. E a partir daí é onde o sistema começa a se inicializar, você vê o logo do Windows carregando e por aí vai. Ou seja, o processo de geração do sistema operacional se trata de SysGen, coleta informações de sistemas, se configura, está lá gerado. Isso a gente pode dizer que faz parte da instalação do sistema, e quando o sistema está no seu HD, já está pronto, configurado, bonitinho, a gente tem o boot, que vai tirar o sistema do seu HD e colocar na memória principal, fazendo ele iniciar. É o que faz seu computador ligar, e acontece em praticamente todos os computadores. Não existe sistema operacional sem o SysGen e sem boot do sistema. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo.